Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, né? Esse é o nosso primeiro evento aqui do IBEF, no ano de 2025. A gente quer agradecer aqui aos nossos mantenedores. Esse webinar ele vai ser gravado, então eu peço a gentileza de vocês que mantenham o microfone desligado e a câmera. O evento vai tratar sobre o fechamento das demonstrações financeiras, até porque a gente está em janeiro de 2025, e a gente tem como moderadora a Elaine Furno. Ela é diretora global de contabilidade e tributário da Embraer. Ela aceitou aí esse desafio, nos apoiar aqui no IBEF. As perguntas vocês poderão enviar pelo chat, que depois vai ter um momento para a gente poder estar respondendo. E também eu peço a gentileza de vocês avaliarem o evento no final, que a gente vai apresentar aqui um QR Code na tela. Elaine, está com você agora a palavra. Obrigada, viu, a todos. Obrigada, Luciana. Bom dia a todos. Como a Luciana me falou, eu sou Elaine Funo, da Embraer, trabalho na área contábil e tributária, e como a Lu falou também, né, estamos aí começando, acho que todas as áreas que têm aí as suas áreas contábeis estão agora começando o fechamento. A ideia desse webinar, nós contamos aqui com vários representantes das Big Fours, então, para falar um pouquinho dos pontos de atenção, né, essa que é a ideia. Sei que todo mundo já está preparando, já sabe mais ou menos quais são os pontos, mas é uma ideia de conversar aqui, alinhar, analisar, pode ter perguntas, como a Lu falou, a gente vai abrir aí as perguntas no chat, então, conforme a gente for falando dos assuntos aqui, fiquem à vontade de mandar as perguntas pelo chat, e a ideia é que ao final dos 4 temas, nós escolhemos praticamente 4 a 5 temas, para ver se o tempo, né, a gente tem pouco tempo, para ver se a gente consegue falar sobre esses temas, mas é muito importante que ao final a gente vai estar aí respondendo as perguntas, então a ideia é por chat, então coloquem as suas perguntas por chat, que aí o pessoal do IBEF vai estar enviando para nós aqui, e no final eu faço as perguntas para que a gente possa estar respondendo, estar clarificando alguma coisa aí que tenha ficado ainda em dúvida. E aí eu vou pedir, por favor, né, para os 4 representantes que estão aqui das Big Four se apresentarem rapidamente, e aí, após eles se apresentarem, a gente começa aí o evento falando um pouquinho sobre os principais tópicos aí que a gente entende que são bem importantes na demonstração financeira agora, de 2024, fechando agora em 2025. Vamos lá, começando a olhar, pode ser? Claro. Obrigado, Elaine. Obrigado aos demais participantes. É um prazer estar aqui pelo terceiro ano aqui nesse webinar de abertura do lá. Então, eu sou sócio da Deloitte, trabalho na área de Accounting, Reporting Advisory e também sou coordenador do grupo de trabalho de Bracon lá de sustentabilidade ESG. Seguindo a ordem aqui. Magnus? Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado, Elaine. Meu nome é Magnus, eu sou sócio da KPMG, responsável pelo grupo de Accounting, ou Transações Contábeis Complexas, e de Transformação Financeira. Ok, vamos lá, Silvio? Bom dia, obrigado aí a Elaine e ao João pelo convite aqui, meu segundo ano no evento aqui do IBEF. Meu nome é Silvio Takahashi, eu sou sócio de auditoria da EY e faço parte também de grupos de trabalho no Bracon e no CPC. Cristiano? Bom dia a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Cristiano Santos, um sócio das áreas de Capital Markets e também um sócio técnico da PwC. Também, assim como o Silvio, participo de alguns grupos técnicos do Bracon e sou representante no Comitê de Normas Técnicas do IBRACON. Ok. Obrigado mais uma vez, né, para todas as 4 Big Fours. Então, acho que é um evento muito importante para quem está aqui escutando, porque nós estamos com as 4, né? Então, tirar todas as dúvidas aqui e saber realmente o que está acontecendo dentro da demonstração financeira, junto com as 4 auditorias, eu acho que é um evento muito rico para a gente tirar realmente as dúvidas e ver o que está na cabeça, né, no mundo aí dos auditores com relação à demonstração financeira. E aí, para a gente começar um pouquinho, falando de um primeiro assunto, que durante esse ano, acho que foi uma novidade, acho que tem aí uma questão
de uma nova norma, né, que é a IFRS 18, que o Magnus vai falar um pouquinho sobre isso, e é uma regra que realmente ela permeia pela empresa inteira. Então, existem algumas normas, algumas novas normas e regras, né, que ficam muito ali dentro de uma área ou outra, uma área financeira, uma área mais da contabilidade mesmo em si, mas eu acho que o IFRS 18 está vindo aí uma mudança significativa e com alguns pontos de atenção. E aí eu peço, por favor, para o Magnus falar um pouquinho para a gente dos pontos de atenção e um pouquinho sobre o FRS 18. Pode ser, Magnus? Vamos lá? Lógico, né? Obrigado pela palavra. Esse nosso mundo aqui é muito pequeno, né? Você vê diversas pessoas conhecidas aqui no meio, e eu fico feliz, óbvio, entre os panelistas a gente se conhece também. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Fui treinado muito por alguns desses panelistas aqui, então se tiverem alguma crítica, depois podem mirar em algum deles. É, Vamos lá, falando de FRS 18, realmente é um tema. Puta, eu sou muito fã dessa nova regra, né, que vai ser aplicável para todas as empresas a partir de 17, com comparatividade. E o IFRS 18, o que que ela faz? O que que ela traz? Ela traz uma forma melhor como as empresas reportam o seu resultado. Tá? Então elas vão ter os resultados quebrados em algumas linhas, isso daqui vai trazer uma comparabilidade entre os pares muito grande. Hoje em dia eu vejo uma série de empresas contratando as Big Four ou outras empresas, muito mais para que o P&L dessas empresas ele seja comparável com o dos seus pares, para que os analistas consigam entender melhor a operação de cada uma dessas entidades. E eu lembro que tem discussões homéricas entre as empresas e os auditores de como alguns non-GAAP measures poderiam ser incluídas dentro das DFs. Então, tem empresa que decidia abrir uma nota de segmento para conseguir colocar uma non-GAAP, às vezes o auditor não concordava porque falava que só tinha um segmento. Então, acho que muitas dessas discussões elas vão acabar com essa nova regra. Então, o que a IFRS 18 ela faz? Ela mostra ou ela muda como as empresas comunicam o desempenho financeiro. O impacto que vai trazer é que putz, os investidores vão ter uma visão muito melhor da performance da empresa. Isso daqui ela entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 27 e ela vai ser aplicada retrospectivamente, né? Então, quais são as grandes mudanças, né? Dentro da demonstração de resultado da companhia, a gente vai ter agora uma nova, como se fosse um quadrinho, né, de qual que vai ser a receita operacional da companhia. Depois a gente vai ter um outro quadrinho de qual que vai ser a receita dos investimentos dessa companhia. E depois não, obviamente não vai ser um quadro quebrado dentro da DF, mas você vai ter alguns subtotais. E depois vai ter a demonstração de resultados sobre as operações de financiamento da companhia. E, e o que vai mudar por conta dessa nova mudança? É que dependendo da área de atuação da companhia, algumas atividades serão operacionais, algumas atividades serão de financiamento e algumas atividades serão de investimento. Outra mudança importante que a gente vai ter é que dentro da demonstração financeira, a gente vai ter uma nota explicativa que dá uma maior visibilidade das demonstrações financeiras de non-GAAP, como o EBITDA, como o Lagida, e tudo isso daqui vai ter que ser reconciliado com os subtotais do P&L. Isso daqui, teoricamente, já existia, porque a SEC, a CVM americana, ela já tinha um guidance de como que as empresas deveriam reportar o EBITDA, e a CVM também no passado já tinha um certo guidance de como as empresas deveriam reportar o EBITDA. Mas agora está vindo de forma com uma nova regra a ser aplicada, né? Então, além disso, dependendo da atividade principal da companhia, a gente pode ter alguma despesa que ela pode ser operacional, despesa de financiamento, despesa, você pode ter alguma escolha entre elas,
E um outro fator super importante é que a gente vai poder ter uma apresentação de resultado mista, que eu lembro que em algumas localidades isso não era permitido. Por exemplo, na Holanda, você ter uma demonstração de resultado que não seja por função, não seja por natureza, que seja uma demonstração de resultado mista, isso não era permitido. Agora, com as IFRS, obviamente, cada localidade vai ter que entender como isso vai repercutir dentro da regulamentação de cada país, e obviamente, se você tem uma holding em algum país, ou se você tem uma subsidiária em algum país que não era permitido uma apresentação de resultado mista, mas agora o IFRS 18 ela traz essa possibilidade de você ter uma demonstração de resultado que tem um pouco de função, um pouco por natureza. A gente vai ter uma nota de demonstração do resultado, uma nota explicativa, que vai dar um pouquinho de guidance sobre essas medidas non-GAAP, seja EBITDA ou alguma outra medida que a companhia usa na comunicação com seus investidores. Eu acho que de grande ponto, e obviamente vai ter uma linhazinha dentro do balanço patrimonial que vai demonstrar qual que é o ágio da companhia. Mas eu acho que estruturalmente, essa é a grande mudança do IFRS 18. Ela vai melhorar a forma como as companhias se comunicam com seus investidores e vai dar um pouco mais de comparabilidade entre os P&Ls das empresas que atuam dentro do mesmo segmento. Magno, só aproveitando aí, você falando, como é que você vê também a questão de, dentro das companhias, que eu acho que vai ser importante no futuro com relação ao IFRS 18, né? De mudanças sistêmicas, né? Acho que isso vai trazer uma questão para as companhias. Você vê um pouco disso nas interações que você está tendo com os clientes, essa preocupação? Olha, isso daqui é algo que no passado, quando a gente tinha uma cultura um pouquinho anterior, a gente sempre fazia aquelas alterações via Excel e depois você tentava levar para um sistema. Hoje em dia, a parte boa é que muitas das empresas elas já começam a fazer essa alteração nos seus sistemas, indo por um como que fala? Como se fosse um sistema paralelo, onde você já começa a imputar todas essas transformações dentro do seu sistema operacional, e a partir do momento que a entidade, que a regra fica vigente, você consegue efetivamente trazer para dentro dessas demonstrações financeiras. Obviamente, por toda a parte de controles internos, segurança da informação, quanto antes a gente conseguir fazer essa transformação de mudar a forma como a gente fazia, ou faz algumas empresas ainda, demonstração financeira com Excel, Word, e trazer isso daqui para dentro de um sistema operacional, o fluxo de informações, a confiabilidade, tanto para a administração, que assina as demonstrações financeiras, quanto comunicação para o mercado, como os auditores, acho que todo mundo se beneficia disso, né? Então, acho que é um caminho que eu imagino que quase todas as entidades estão trabalhando de uma forma de melhoria das demonstrações financeiras, não só a forma como as entidades se comunicam com o mercado, mas com relação à confiabilidade, à transparência, à segurança da informação. Muito bom, e eu acho que também acrescentando, né, pensando no mundo da empresa, né, um processo de educação dentro da companhia, né, porque hoje vai ser uma maneira diferente de se ver o resultado. Então, muitas áreas de controladoria, o planejamento estratégico futuro, né, algumas coisas que além do sistema, eu acho que a companhia, eu acho que essa norma ela mexe com a companhia como um todo, de uma nova visão de um resultado. As pessoas já estão educadas, né, dentro da companhia com resultado de uma maneira, e como você falou, quando você tem essas quebras, a partir de agora, as áreas de projeção, todas as questões de guidance e futuros, eles vão estar mudando. Então, tem um tempo aí, como você colocou, né, das companhias se prepararem, mas é um assunto que acho que daqui para frente, né, Magnus, todas as empresas têm que estar realmente com um ponto de atenção desse caminho a seguir até chegar lá em 2027, né, que é quando a norma realmente
a gente vai ter a vigência da norma, e até lá está tudo explicado, as comparações, porque era isso, porque era aquilo, passado você tinha um resultado de operacional, ou resultado no bottom line, que é de um valor, agora é de outro, porque as explicações, então, acho que vai ter muita comunicação ao longo do tempo, né, das companhias, junto com seus investidores, como você falou, para estar realmente educando um novo modo de se ver. Mas eu acho que é um ponto realmente, é uma mudança significativa dentro das companhias de uma nova análise. Não muda a base de tudo, mas muda, de repente, a geografia dentro do resultado de alguma coisa. Acho que é Tá isso, né? correto. Pela minha experiência, toda empresa que tentava acessar o mercado de capitais, seja com captações, com emissão de algumas dívidas ou emissão de ações, de alguma forma sempre foi importante essa comparabilidade. Então, muitas empresas, nesse processo de IPO, de captação, elas já procuravam as Big Four para falar assim, olha, vamos fazer um benchmark para ver como os meus pares demonstram o seu resultado, e aí grande parte delas gostava de apresentar o seu P&L de forma comparável com seus pares, para mostrar onde eles eram mais eficientes, aonde eles, e até mesmo o CFO, ele tinha uma vontade de ver isso aqui, para saber onde ele poderia melhorar dentro do seu segmento. Fala, por que que meu concorrente é mais eficiente nessa linha ou naquela linha do que eu sou? Agora, isso daqui não vai ser aquele movimento que é feito só pré-IPO ou pré-captação. Ele já vem no movimento onde todas as empresas vão ter essa comparabilidade. Eu acho essa norma espetacular. Muito bom. Magnus, obrigado. Pessoal, como Obrigado. eu falei, ao final aqui da gente estar conversando, a gente vai ter as perguntas, imagino que vocês já estão aí mandando ou anotando, né? Continuem fazendo isso, a gente vai captar todas as perguntas. E a gente vai mudar um pouquinho de assunto, falar de um assunto aí que no passado foi bem, né, para todos nós aqui que fazemos demonstração financeira, né? Foi bem acalorado, foi bem, como vou falar, analisado, divulgado, todas as empresas, acho que nos últimos anos, em todos os conselhos, foi um ponto de muita atenção, que foi a questão do risco sacado, né, e de algumas questões de normas financeiras. E aí eu vou pedir para o Oliari falar um pouquinho de alguns aperfeiçoamentos da norma, algumas questões aí que são importantes também ainda sobre esse assunto dentro da demonstração financeira de 2024. Vamos lá, Oliane, obrigada. Obrigado, Elaine. Bom, esse assunto, acho que desde 2016 sempre vai e volta, né? Então, eu lembro que há 3 anos atrás o Cristiano falou desse assunto aqui nesse mesmo painel, com as novidades que tinham nos ofícios circulares lá da CVM. Mas para, talvez, o embasamento de todos, né? Quando a gente fala de risco sacado, forfeiture, tem vários nomes comerciais, mas as empresas, olhando aí a taxa de juros que a gente tem no Brasil, que hoje está bem alta, né? Selic a 12,25, começa a ter algumas estruturas para que você possa ter algum financiamento que o seu fornecedor não consiga fazê-lo. Em algumas condições, ou o fornecedor também, ele tem um prazo normal dentro das atividades ali para financiar a companhia, eu te dou 30, 60, 90 dias para pagamento, mas o próprio fornecedor às vezes precisa de uma antecipação de caixa, e ele descontar esses duplicados talvez não seja a taxa de juro mais atrativa. Então, para que as instituições, o fornecedor, assumindo o risco de crédito, e aí essa é uma das principais pontos para serem avaliados, quem está com risco de crédito aí, financiando a companhia, se isso realmente é uma venda de trading, né, uma transação comercial normal, lá, operacional, e assim classificado ali na demonstração de fluxo de caixa, ou se nessa transação a companhia está conseguindo alongar ali o prazo de pagamento de fornecedores, e aí a natureza da transação ela deixa de ser ali fornecedores a pagar a um prazo negociado em condições normais do negócio, a um financiamento com uma instituição financeira. Isso muda a natureza do instrumento financeiro. Com essa mudança surgem várias dúvidas. Como é que eu classifico isso dentro da demonstração financeira? Ele fica ali na nota explicativa sobre análise de risco de crédito com os meus fornecedores, ou eu olho para a instituição financeira?
a despesa que eu tenho adicional, ela continua sendo operacional ou ela é uma despesa financeira para a companhia? Então, como tiveram várias dúvidas sobre esse aspecto, mesmo com todas as discussões, o IASB fez algumas melhorias que estão vigentes a partir do exercício de 2024, ou seja, a primeira demonstração financeira anual com essas melhorias que têm que ser observadas nascem agora, nessa safra aqui de janeiro até março aqui para a maioria das companhias prepararem as demonstrações financeiras. Acho que talvez o aspecto relevante é quem está com risco. Em alguns contratos, a companhia e o fornecedor conseguem negociar para que o risco do crédito dessa transação fique com o banco. Aí, nesses casos, claramente, é uma transação financeira. Em alguns casos, o risco de crédito ainda continua com a companhia, mas com prazo muito mais delongado que nas transações tradicionais que a companhia tem com aquele fornecedor. O que vem acontecendo no mercado? Você vê ter ofícios de companhia pedindo para abrir essa informação dentro de nota de fornecedores, abrir essa informação dentro da nota de empréstimos, ou algumas companhias, quando o saldo ele é material, abre uma nota explicativa apartada ali na face do balanço, depois que você faz essa discussão, para atender todos os reguladores, CVM, SEC, e aí eu acho que esclarece a dúvida. Não, é risco sacado, é um pouquinho diferente de fornecedores, é um pouquinho diferente de empréstimos, e aí a companhia divulga qual que é a transação. Um ponto importante é que, como essa transação ela muda às vezes de banco para banco, o tipo de contrato, a companhia deveria olhar ali controle interno para que evite que toda a responsabilidade fique com a contabilidade, com a controladoria. Muitas vezes as transações são negociadas diretamente ali com compras, com a tesouraria, e na hora que faz essa avaliação, já falou, não, isso aqui veio contabilizado com fornecedores. Faz uma avaliação prévia dentro dessa transação para que, ao chegar na contabilização definitiva e na preparação da divulgação, isso não fique todo na responsabilidade ali do contador, que muitas vezes nem participou da negociação ou não teve acesso ao contrato de maneira tempestiva. E para auditores externos fica muito mais fácil quando tem uma documentação existente prévia analisada. A chance de ter erro de divulgação, refazimento de uma demonstração, ou aquela correria de fechamento do final do ano, é muito menor. Um ponto importante, a norma é bem curtinha, então, do que observar, eu acho que o IASB fez, eu vou deixar um link aqui para vocês, no chat, para quem quiser depois fazer a leitura do resumo ou entra direto no site. Olhando aí todas as Big Four, todas elas fizeram algumas recomendações de fim de ano, essa é uma delas que eu vi aqui já, olhando para meus amigos aqui das demais Big Four. Mas eu acho que, como é um assunto já batido, ainda não saiu o ofício circular desse ano da CVM, todo ano sai. Fiquem atentos ali para ver se tem alguma divulgação específica. Acho que um ponto importante, quem regula as normas contábeis para o mercado de capitais é a CVM, então ela pode exigir divulgações adicionais ao que as IFRS pedem. Então, caso tenha alguma orientação, alguma solicitação que a CVM peça para incluir de informação adicional, assim como tem, por exemplo, para arrendamento financeiro operacional, IFRS 16, ali tem uma divulgação específica que a CVM pede, em adição ao que tem as IFRS, a de risco sacado, pode ser que tenha alguma coisa agora, portanto, os eventos e discussões que tiveram nos últimos meses aqui nas companhias. Acho que temos uma pergunta aqui. Vamos deixar, pode ser a pergunta para depois ou vamos? Claro, vamos lá, pode Então ir. tá bom. Mas, Oliari, obrigada. Eu acho que, como você falou, né, é um assunto que vem ao longo do tempo aperfeiçoando, né? No primeiro momento, acho que as companhias, cada uma tomou uma decisão, faz uma nota separada, põe em um lugar, põe em outro, e à medida do tempo aí, né, o órgão regulador, até por um assunto tão importante, vem esclarecendo as melhores formas de se dar um disclosure de uma maneira mais transparente, eu acho que nesse caso, né, Oliari, conforme você falou. Mas obrigado, Oliari. Vamos Obrigado, mudar um Aline. pouquinho
pouco do assunto aqui agora para um assunto contábil e um pouco mais ali no sentido, né, tributário. Eu vou pedir para o Silvio falar um pouquinho sobre muitas coisas que vêm acontecendo também durante esse ano. A gente tem a reforma, nós vamos falar aqui da reforma, né, discorrer, né, Silvio? Senão a gente fica aqui até amanhã. Mas tem a reforma, tem a questão do Pilar 2. Então, como tudo isso se conecta de alguma forma, da gente pensar na demonstração financeira, se tem algum risco, alguma coisa que todos nós aqui temos que dar uma olhada, visto ter algumas normas novas, né? Transfer price no Brasil, a mudança também de transfer price, que eu acho que é um assunto também que está bem na pauta aí dos tributários, das áreas tributárias, mas sempre tem área tributária em todas as empresas, mas tem a conexão com a área contábil, né? Porque qualquer efeito que a gente veja na área tributária, a gente também tem um efeito ali de divulgação, muitas vezes, ou de entender, como contadores, qual o impacto disso nos balanços, né? Na demonstração financeira. Então, acho que o Silvio vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Silvio, obrigado. Sim, claro, Elaine, obrigado. Então, tentar resumir aqui em 10 minutos tudo o que a Elaine aí comentou. Então, são várias mudanças, né? Tem várias frentes aí acontecendo, reforma tributária, transfer price, subvenções, Pilar 2. Então, começando talvez aqui por transfer price, acho que as regras mudaram já no anterior, né? Então, as empresas poderiam ter antecipado para 23 já a adoção das novas regras, lá que estão de acordo com as regras mundiais de transfer price, né? Em termos contábeis, acho que não tem muitos impactos, até porque a regra do CPC 32 e ES 12, que trata de imposto sobre a renda, não trata especificamente, logicamente, sobre esse assunto de transfer price, mas acho que o envolvimento dos especialistas fiscais, eventualmente de advogados, para ver ali os impactos, para fazer os novos cálculos de acordo com as novas regras, é muito importante, e logicamente que isso tem que ser refletido também nas demonstrações financeiras, né? Então, a entrega da obrigação para o exercício 23, na verdade, se encerrou agora em 2024, e isso tem que estar refletido aí nas demonstrações financeiras, né? Passando aí para o segundo tópico, acho que resumi rapidamente sobre o Pilar 2, né? Então, o IASB emitiu lá em maio de 2023 uma revisão já bem curta do IAS 12, que no Brasil é o CPC 32, né? E que o CPC também validou essa revisão do IASB através do documento de revisão número 24, que foi emitido em 2 de janeiro de 2024, que permite que haja uma isenção no reconhecimento do IR diferido no primeiro ano de adoção, quando a lei aí do Pilar 2 não estiver em vigor, que é o caso do Brasil. Eu vou falar em instantes, né? Mas primeiro, não sei se todos estão familiarizados, o que é o Pilar 2, né? Então, é uma regra da OCDE, então é uma regra aí que muitos países ao redor do mundo adotam, que impacta principalmente aquelas entidades multinacionais que têm subsidiárias no exterior, mas que têm um faturamento aí superior a 750 milhões de euros aí nos dos últimos 4 exercícios fiscais, né? Então, a gente pode pensar que talvez Petrobras, Vale, Natura, que são empresas grandes, que têm subsidiários no exterior, vão ser impactadas aí pelas regras de Pilar 2. E o que essa regra exige, né? Exige que a alíquota efetiva do imposto de renda consolidada tenha que ser no mínimo de 15%. Por exemplo, se você tem aí subsidiários no exterior e a sua alíquota efetiva do imposto de renda for de 14%, somando todas as subsidiárias brasileiras e no exterior, você deveria recolher a diferença da 15%, ou seja, 1%, para a Receita Federal no Brasil. Se fosse uma empresa sediada, por exemplo, em UK, essa diferença de 1% teria que ir para a Receita Federal de UK, e assim por diante. O Brasil, sabendo disso, não quis ficar para trás. A Receita, logicamente, não quer perder aí seus ingressos aí de tributos. Então, no Brasil, isso já foi sendo disciplinado através da MP, da medida provisória 1262. A Receita emitiu uma instrução normativa 2228, que são válidas a partir de 2025. Mas como o Brasil é bastante curioso, essa MP 1262, que trata do Pilar 2, ela não foi convertida em lei, mas foi emitida uma lei com o mesmo conteúdo da MP, a Lei 15.079, emitida em 27 de dezembro de 2024. Novamente, então, no apagar das luzes aí do ano, foi aprovada essa lei sancionada aí pelo presidente. E qual que é o impacto disso para as empresas, né? Então, empresas que têm faturamento superior a 750 milhões de euros, com subsidiários no exterior,
não precisam reconhecer o IR diferido no DF de 2024, mas tem que divulgar em nota explicativa quais são os potenciais efeitos aí do Pilar 2 nas suas regras de tributação. Ou seja, ele vai ter que calcular o efeito, não vai precisar registrar, mas vai precisar divulgar em nota explicativa. Então, isso é um cálculo aí que é bastante complicado, né? Na verdade, esse cálculo da alíquota efetiva é feito sobre a base ajustada do imposto pago nos diversos países, dividido pelo lucro ajustado também, que se chama GloBE, né? Que é o que a OCDE chama de base anti-erosão fiscal global, né? Então, até para evitar esses planejamentos fiscais, a gente lembra lá que a Apple tinha uma sede na Irlanda porque tinha isenção, mas a OCDE viu isso, essa competitividade, e tentou aí calibrar a alíquota de imposto de renda para que ninguém faça planejamento fiscal muito ousados, né? Então, isso também está válido no Brasil, então, a partir de 2025, com efeitos de divulgação já em 2024. Quem tem essa situação, logicamente, que é sempre aquela recomendação, envolva seus especialistas tributários, assessores legais, para ver os impactos e divulguem isso em nota explicativa. Um segundo tema, então, ligado a impostos, é a questão da reforma tributária. Então, acho que todas as mídias aí estão falando sobre a reforma que já foi aprovada aí no finalzinho de dezembro, né? Então, a gente sabe que foram criados novos tributos, o IBS, a CBS, IBS estadual, a CBS, que é federal, que vai substituir aí o IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, a partir de 2027, aí com um período de transição, acho que de 10 anos, né? Então, a gente pode se perguntar, né? Bom, mas então, se a partir de 2027 tem regras de transição para os próximos 10 anos, a partir de 2027, não tem nenhum efeito nas demonstrações 24, né? É aí que a gente se engana. Então, acho que o maior efeito que a gente precisa prestar atenção é sobre a realização dos créditos tributários que já existem hoje, né? Como esses impostos ICMS, IPI, tudo vai ser substituído e as regras de realização dos créditos ainda não estão muito claras na legislação, existe a possibilidade, talvez, de você conseguir monetizar através de reembolso desse tributo pelo fisco, mas isso ainda não está claro. Nós precisamos prestar muita atenção no momento da preparação das demonstrações, no prazo de realização e como vai ser monetizado os créditos que já existem hoje no balanço, né? Então, faça uma análise de realização, considerando as novas regras tributárias, que, embora não sejam muito claras, acho que a gente pode usar a nossa melhor estimativa hoje, e, eventualmente, já reconheçam em 24 uma eventual provisão para perdas, ou então uma reclassificação entre curto e longo prazo. Então, isso também tem que ser divulgado em explicativa, né? E é uma análise que também demanda aí envolvimento de especialistas fiscais, advogados, junto com a contabilidade. Então, é um tema bastante difícil, complexo, que exige julgamento, e os auditores, com certeza, também vão questionar bastante essa base aí de julgamento da realização dos créditos tributários, né? E um último tópico aqui, eu acho que o quarto tópico que tem impactado diversas empresas, principalmente aí no Nordeste, onde existem bastante subvenções, mesmo em São Paulo também, que existia muita subvenção de ICMS, né? Então, a questão das subvenções. Lembrando que o CPC, inclusive, está revisando o CPC 07, porque tinham sido feitas algumas customizações no Brasil, na época da adoção inicial do FRS, e a versão atual, a nova versão do CPC 07 vai ser uma tradução literal do IAS 20, né, que é a norma do IFRS emitida pelo IASB. E vai ser criada também pelo CPC uma interpretação, uma orientação que vai tratar especificamente das subvenções e seus efeitos contábeis no Brasil. Mas antes que isso ocorra, só fazendo uma breve recapitulação aí sobre subvenções, né? Então a gente tinha aquela lei 12.973 de 2014, né, que falava aí sobre a exclusão das subvenções, principalmente de ICMS, da base de cálculo do IR da CS, né? Isso tudo foi revogado, então, em 2023, em 29 de dezembro de 2023, foi publicada a Lei 14.789, que mudou o tratamento de subvenções. Então, hoje, as subvenções de investimento, elas passam a ser tributadas, né? Elas não são mais uma redução da base do IR da CS, mas você consegue ter um crédito, que a lei chama de crédito financeiro, é um crédito fiscal de até 25% das receitas de subvenção, que você pode aí ou receber, pedir um reembolso da receita, ou então compensar com os outros tributos federais, né? Então, muda-se aí a forma de tratamento das subvenções
e surge aí uma discussão contábil bastante interessante, né? Bom, qual que é a contrapartida dessa receita de subvenção no resultado, né? Será que isso impacta a linha de imposto de renda ou impacta o resultado operacional, né? Então, acho que isso foi bastante discutido aí pelos auditores, né? Qual que seria a norma contábil aplicável à nova lei de subvenções, né? Se seria o CPC 32, que trata do imposto de renda, ou se seria o CPC 07, que trata de subvenções governamentais, né? Então, embora a discussão não esteja 100% finalizada, mas como a gente já está no período de fechamento das DFs, os auditores vão tender a aplicar o CPC 07. Então, o que significa isso? A contrapartida aí dessa receita, desse crédito financeiro aí criada pela Lei 14.789, a contrapartida no resultado vai ser resultado operacional e não na linha de imposto de renda, né? Então, isso é uma coisa que tem uma certa diversidade também, mas eu acho que os auditores vão tentar alinhar esse fechamento aí. E quem tem subvenção também, de novo, a mesma recomendação, né? Já envolva aí seus assessores fiscais, legais, para tratar do tema e ver também o tratamento contábil adequado. É isso, Helena. Obrigada, Silvia. Acho que bastante detalhe, né? Então, ficar de olho, acho que nos créditos, né? Você falou um pouquinho, né, sobre olhar os créditos e ver se não tem algum impairment, alguma baixa de provisão, alguma coisa nesse sentido também. E também, de novo, olhar o futuro, né? As projeções futuras, muitas companhias já estavam acostumadas, né, de colocar nas suas projeções a carga tributária, precisa começar a pensar nessa transição, como fica a carga tributária dos seus produtos, né, e dos seus serviços no futuro com relação à reforma. E um pouquinho também desses detalhes, né, de subvenção. É bastante detalhe aí para analisar. Acho que está bem alinhado ali com a área tributária, olhar em detalhes para não ter surpresas de colocar numa linha que em outra, entender de uma forma que seja de outra. Mas obrigada, viu, Silvio? E eu vou passar agora para o Cristiano. O Cristiano vai falar um pouquinho, porque para a gente relembrar, né, Cristiano, que independente das questões só de novas normas ou novidades na demonstração financeira, acho que na demonstração financeira anual existem vários pontos de atenção, né, que são todos os anos a gente, como preparadores da demonstração financeira, precisamos estar atentos. E acho que o Cristiano vai falar um pouquinho sobre, no geral, esses pontos de atenção na demonstração financeira como um todo, né? Não necessariamente só de uma norma em si. Obrigado, Cristiano. É isso, obrigado. Eu que agradeço, Elaine. Não, é verdade. Eu acho que passamos por um período, né, há quase uma década de muitas novas normas, o que trazia uma complexidade muito grande, né, em ter que se aprofundar em vários assuntos ao mesmo tempo. Hoje a gente vive, aí discutimos o IFRS 18, tem mais alguns outros novos temas chegando, mas a grande verdade é que a gente tem um grande movimento aí de consolidação, né, das normas, o que é bom por um lado, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para que a gente continue observando como eventuais acomodações elas podem ter prejudicado um pouco, né, o principal objetivo, que é dar transparência dos números, da situação patrimonial e financeira para o usuário. Há algum tempo, o IASB e o CPC replicou esse movimento aqui através do CPC 07, tem se preocupado com o chamado Disclosure Initiative, né? Que é fazer com que as divulgações sejam mais precisas, concisas, direcionadas e efetivamente ajudem o leitor na análise das demonstrações financeiras. Eu acho que a gente avançou muito já nesse caminho. Se a gente pega as demonstrações financeiras em IFRS, CPC, de uma década atrás e compara com hoje, sem dúvida nenhuma, acho que dá para todo mundo concordar aqui que houve uma evolução notória da qualidade, e por qualidade entenda-se divulgações mais específicas à realidade de cada empresa, né? A gente saiu de um movimento inicial em que a gente tinha aquelas divulgações meio que formatadas, né? Muitas vezes até baseadas em demonstrações financeiras ilustrativas preparadas, inclusive pelos próprios auditores, né, para orientar e apoiar clientes, mas criou-se aí uma grande zona de conforto. Então, você via, por exemplo, situações em que eu tinha uma divulgação gigantesca sobre política de plano de pensão, e a empresa não tinha plano de pensão, né? Ou o mesmo volume de divulgações para uma determinada transação, cujo saldo
não era importante, né? E não tinha outros aspectos qualitativos que justificassem uma tamanha divulgação. Então, acho que é um pouco nessa linha que eu queria começar aqui a minha fala, né? Eu acho que a despeito da gente conseguir filtrar um pouco as divulgações, e a gente tem sempre que se pautar no conceito de materialidade que está na própria IAS 1, CPC 26, e a gente já sabe que esse não é um conceito que vai se alterar pelo IFRS 18, aí apresentado pelo Magnus. Então, a questão da materialidade é aquilo cuja omissão, né, da informação prejudicaria ou alteraria a capacidade de compreensão do leitor da demonstração financeira. Então, vamos ter sempre esse parâmetro na cabeça, tanto para definir aquilo que deve ser divulgado, como para definir aquilo que não deve ser divulgado. Tem que se lembrar que dar muita ênfase a alguma coisa que não é importante no contexto das demonstrações financeiras é tão misleading ou desvia tanto o olhar do leitor, prejudicando de uma forma geral a qualidade das demonstrações financeiras, como o contrário, né? Então, é importante que se tenha um bom parâmetro daquilo que é material ou não. Vale destacar, já que eu toquei nesse ponto de materialidade, que por vezes eu posso ter alguma informação, né, ou alguma divulgação relacionada a um número que não seja, em termos de valor, significativo nas demonstrações financeiras, né, em aspectos quantitativos ele não seja importante, mas que, por aspectos qualitativos, seja por uma nova transação, uma nova linha de negócio, ou algum evento específico que tenha acontecido no ano, esse sim é importante de ser divulgado para que o leitor tenha a capacidade de identificar novidades que podem trazer impacto prospectivamente para a empresa, né, para a entidade. Bom, acho que esse é um primeiro comentário acerca de materialidade, né? Eu aprofundaria um pouco ainda, e o meu aprofundamento vem em cima dos próprios comentários que a CVM vem fazendo, né, ao longo do tempo. Quem acompanha os ofícios de encerramento da CVM ao longo do tempo e observa que há 10 anos atrás a gente tinha preocupações bastante pontuais, né? Então eram cadernos bem extensos com muitos pontos específicos e detalhados. E ao longo do caminho, isso foi se transformando um pouco. Vez ou outra, a gente tem aí alguma coisa que está pontuada de forma muito específica, como o tema do risco sacado aqui, que o Oliari trouxe para a gente, né? E, de fato, ele não sai aí da visão do regulador, mas ele tem sido acompanhado por uma grande preocupação em relação a aspectos de divulgação, de julgamentos e estimativas, né? Então, queria abrir um pouco a discussão a respeito desse assunto, né? Com a evolução do nosso modelo de negócios e cada vez mais o ambiente de negócios é mais complexo, né? Tanto sob o ponto de vista de transações operacionais, modelagem de relações comerciais entre partes, como também em relação a formas de captação, estrutura, classes de ações, contratos de arrendamento, envolvendo os mais diversos tipos de assuntos. O processo de preparação de demonstrações financeiras tem igualmente se transformado num processo mais complexo. A gente precisa lembrar que os IFRS e, por conseguinte, as CPCs não são um conjunto de regras, né, mas são um conjunto de princípios sobre os quais todo aquele manancial de temas tem que ser colocado em foco e uma conclusão tem que ser chegada, né, sobre isso. Então, é cada vez mais importante para que o usuário tenha efetivamente uma visão clara e objetiva das demonstrações financeiras, que ele entenda quais foram, em primeiro lugar, os julgamentos que foram feitos na preparação daquelas demonstrações financeiras, né? O julgamento que envolvem além das estimativas, mas um julgamento, por exemplo, olha, acho que o próprio Silvio tratou aqui, né, falando aqui sobre o tema dele, olha, ficou-se em discussão se eu deveria olhar aquele tema sob a ótica de imposto de renda ou sob a ótica de subvenção.
E isso não acontece só nesse caso, isso acontece num número gigantesco de temas, né, no processo de preparação de demonstrações financeiras, sobretudo nas transações mais complexas. Quantas vezes que vocês já não se depararam, olha, isso é uma combinação de negócios ou isso é outra coisa, né, uma compra de ativos? Isso daqui, dentro da combinação de negócios, é uma contraprestação contingente ou isso daqui é remuneração paga aos vendedores? E por aí afora, né? Contratos de arrendamento, reconhecimento de receita, falei já um pouco sobre combinação de negócios, mas controle, né? Eu tenho controle conjunto ou eu não tenho controle conjunto, ninguém controla, né? Testes de SPPI, por exemplo, enfim, todas as discussões que envolvem julgamento, elas vêm no bojo aí do processo de preparação das demonstrações financeiras e a gente efetivamente precisa alertar, né, o usuário, no leitor das demonstrações financeiras, para que ele tenha clareza em relação a como que as conclusões e como aqueles números efetivamente foram impactados, né? Eu acho que aqui o mais importante é que a gente tenha que ser o mais preciso e específico possível, né? Evitar aquele tipo de divulgações genéricas, né? Que muitas vezes estão ali e ficam de uma forma dúbia, né, para a interpretação, ou às vezes o leitor assim, nem consegue compreender o que tem por trás de uma frase, tamanha a complexidade que se levou para chegar até ali. Além das estimativas, além dos julgamentos, eu chamo a atenção para as estimativas, né? As estimativas, elas envolvem um processo diferente, né? Porque aí eu transcendi a questão do julgamento e estou, efetivamente, uma vez que eu estabeleci o julgamento sobre um determinado tema, eu preciso, né, enfim, envolver efetivamente projeções que dependem do desdobramento de algum evento futuro, seja no cálculo de provisões das mais diversos tipos, seja numa análise de recuperação de tributos, seja numa análise de vida útil de ativos, e é impressionante como esse tem sido um tema que tem vindo muito para a discussão, testes de impairment, também o usuário ele precisa, né, entender em relação à questão das estimativas, minimamente, quais são os ativos e passivos que estão envolvidos por aquela estimativa e também a natureza, né? Quer dizer, e a própria norma, né? O IAS 1, ele traz em alguns casos onde isso seja significativo, alguma análise de sensibilidade para que se possa estabelecer aonde aonde eu posso ter grandes variações naqueles números, né? Acho que ainda falando na questão da política contábil, né, a definição, como eu já abordei aqui, da importância de escrever uma política contábil ou não, ela vem de uma série de fatores, né? Seja ele, houve alguma mudança na política, né, contábil ao longo do ano, então eu preciso conhecer por que houve a mudança na política e, eventualmente, por que que eu estou aplicando essa nova política, lembrando que uma mudança de política, conceitualmente, ela só é aceitável se ela melhora a qualidade da informação para o usuário final, né? Não é uma escolha meramente de conveniência. A mudança de política contábil, ela necessariamente tem que envolver o aprimoramento, uma informação melhor para os usuários. Políticas que são escolhidas dentro de um conjunto de normas, né? A gente tem, sei lá, propriedade para investimento, eu posso fazer custo, eu posso fazer valor justo, e assim como essa, a gente ainda tem algumas transações, algumas eleições de política, né? Um outro exemplo que a gente tem é no trato de mudanças de participação, né, numa coligada, por exemplo, em que eu tenho muitas vezes eleição de política contábil entre aplicar os requisitos da norma de controle de combinação de negócios ou do próprio IAS 28, né, o modelo valor justo ou custo, em combinações de negócio, em que eu posso mensurar a participação de não controladores pelo valor justo ou pelo valor proporcional que eu tenho em relação àquele investimento e por aí que o minoritário tem em relação àquele investimento. Outros fatores, enfim, pensando aqui, se não houver uma descrição de política efetiva, né, muitas vezes eu tenho que desenvolver uma política
em cima do framework, me valendo muitas vezes de alguma situação, olhando em outros gaps, né, como substancialmente acontece quando a gente observa alguma orientação do US Gap, ainda que o processo de convergência caminhe, né? Então é isso, eu acho que esses são alguns temas, né? Eu acho que a gente pode eventualmente eleger a questão do teste de impairment, né? Que é algo que a gente deixa aqui para o final do ano, por questões óbvias, né? Normalmente as empresas até usam o terceiro quarto para fazer a base dos testes de impairment e a gente fazer a reflexão em cima disso, né? Desde julgamentos que foram estabelecidos no processo de desmembramento de unidades geradoras de caixa, no processo de identificação de evidências objetivas ou não de impairment, da avaliação de impactos mais diversos dentro da minha operação, como impactos regulatórios, de competição, impactos ambientais, até a descrição, a narrativa sobre os indicadores chaves de impairment que efetivamente vão impactar o fluxo de caixa e assim por diante, né? Então, acho que essa é um comentário, eu acho que eu deixaria aqui um pensamento final, que cada vez menos, eu acho que todo mundo já sabe disso, mas não custa dizer, cada vez menos o processo de preparação das demonstrações financeiras está concentrado exclusivamente com o grupo de contabilidade e controladoria. Cada vez mais eu preciso de informações advindas de outros lugares, né? Então, parte do meu trabalho envolve consultoria contábil, né? E não raro, quando eu sou chamado para uma discussão, primeira coisa que eu digo, olha, peraí, eu preciso falar com as pessoas de novos negócios ou da operação que desenvolveram isso para que a gente entenda a gênese, entenda de onde veio, para que a gente possa chegar na melhor conclusão em relação a como isso tem que ser contabilizado, impactos, o que eventualmente precisa ser divulgado e assim por diante. Então, não deixem, né? Não deixem de colaborativamente trabalhar com os pares, com os parceiros internos e também, óbvio, procurar apoio quando o tema for exigir um nível de complexidade, de sofisticação maior, porque muitas vezes as empresas são procuradas por instituições financeiras, escritórios de advocacia, para que elas possam aderir a novos modelos. Então, acho que é a partir daí que começa a nascer um pouco a complexidade, Elaine. Te devolvo a palavra. Luciano, obrigado. Mas eu acho que o final aí do que você falou é um pouco da realidade que eu acho que todos nós aqui precisamos estar no nosso dia a dia, né? A demonstração financeira não é feita só pela área contábil. E tem que revisitar, porque tem que falar com as outras áreas. Muitas vezes a gente pode achar que uma operação, como você falou, uma operação entre uma companhia não mudou, e de repente durante o ano teve uma mudança que não foi capturada. Então, tem que ter muitos alinhamentos, muitas reuniões junto com as outras áreas, muitos controles, né? Também controles junto com essas áreas da empresa como um todo, para revisitar, porque muitas vezes a gente pode achar, não, eu comprei aquela empresa e ok, mas tem que lembrar, existe algumas opções de put, algumas opções aí de futuro, e tem que revisitar, acho que como um todo, os ativos, a área financeira, ver se tem alguma operação que de repente não ficou tão clara, analisar. Não dá para ser só dentro da área contábil, a gente achando que olhando a demonstração financeira de um ano para o outro, né, realmente não tem alguma mudança. Então, é muito importante esse envolvimento realmente com todas as áreas. Tem mais um tópico que eu vou estar colocando aqui, que eu acho que também deve ter bastante dúvida entre as pessoas. Não é uma norma que ainda, né, tá assim, é para agora, 2024, mas de certa forma também é uma norma que todos nós aqui que preparamos demonstrações financeiras ou analisamos ou temos aí, né, as questões com os nossos conselhos, é uma norma muito importante. E eu vou pedir um pouquinho, acho que talvez o Liari falar bem rapidamente um pouco sobre as questões do S1 e S2, né, que acho que é um ponto de atenção para o futuro e, de repente, em algum momento, agora para 2024, dependendo de alguns disclosures que as companhias vêm fazendo, né, Liari? Se você pode falar um pouquinho? Claro. Obrigado, Elaine. Acho que a norma só entra em vigor para preparação no próximo ano, né, 2026, para arquivamento ali até setembro de 27. Se for instituições financeiras aí do segmento S1 e 2, né, os bancos grandes, isso vai ali para
demonstração financeira de junho, por enquanto, isso é o que está na resolução ali do banco, da CMN, mas eu acho que para agora, para esse encerramento do exercício, acho que algumas companhias já fizeram algum tipo de avaliação de risco e tenham identificado alguns pontos. Se a companhia já tem ali o compromisso de compensação de emissões, seja emissão própria, de energia comprada, em alguns casos ali da cadeia de valor da companhia, é só lembrar do CPC 25 e a 37, né, que já teve uma emissão, por exemplo, no exercício 2024 ou exercícios anteriores, que a companhia já se comprometeu a fazer a compensação, seja um evento passado. É público as informações relacionadas ao preço de carbono, então eu consigo mensurar. E aí, o terceiro ponto, eu vou ter um provável desembolso de caixa, pois a companhia tem ali esse compromisso assumido. Então, fazer essa avaliação se não está faltando algum tipo de provisão por conta de algum aspecto de compromisso de net zero da companhia. Outro ponto acho que com todos os eventos climáticos que vêm acontecendo, as companhias, quando colocam ali na linha de mobilizado, alguma coisa relacionada às operações, que já está divulgando, por exemplo, no relatório de sustentabilidade, que, olha, não vou operar em determinadas regiões, ou a companhia pretende descontinuar algum negócio, algum produto, e aí, seja na perspectiva ambiental ou social. Só olhar ali para os estoques mobilizados, se dada essa nova perspectiva diretriz da companhia, se não tem algo de impairment a ser reconhecido por conta das declarações, da análise de risco que a companhia fez nesse momento. Então, são pontos de atenção que não precisa divulgar agora para o exercício 24 nada relacionado a PRSS 1 e 2, a não ser aquelas companhias que fizerem adoção voluntária, mas essa conexão com a demonstração financeira, ela já existe. Então, é só mais, talvez, um ponto de atenção aí por conta dos diagnósticos que estão acontecendo, as avaliações das companhias. Obrigada, Liara. Então, acho que como você falou, né? A princípio, a gente pode pensar, né? Não, é uma norma que está lá para frente, tem muita coisa, todo mundo aí trabalhando para estar fazendo aí para o futuro, mas dependendo, né, do que já tem aí uma divulgação, algum guidance da companhia para o futuro, já dá para ter aí um entendimento de alguma coisa que pode ser que você tenha que olhar sua demonstração financeira, né? Acho que um outro ponto também, muito de atenção, apesar da norma estar um pouco para frente, eu vejo, claro, um movimento cada vez mais forte dos auditores querendo estar junto com a companhia, e faz todo sentido, entendendo o que a companhia está fazendo para chegar lá, né? Então, lendo cada vez mais os relatórios de sustentabilidade, tentando já analisar, então, como tem isso internamente no seu planejamento estratégico, no seu dia a dia. Então, acho que a gente vai ver cada vez mais uma evolução, e faz sentido, né? Das auditorias, apesar de repente, não ter uma coisa efetiva para o ano, mas de uma análise de como a empresa está caminhando para chegar lá, né? Como que a companhia está fazendo o seu processo interno para estar chegando lá na frente com a norma, né? Que vai ser uma norma muito importante aí dos relatórios financeiros de sustentabilidade. Bem, pessoal, acho que é isso do que a gente pensou aqui um pouquinho, né? De estar falando aí sobre as novidades que nós temos aí na demonstração financeira de 2024. Eu tenho aqui algumas perguntas, e aí eu vou fazer as perguntas aqui já para, talvez não dê tempo de todas, a gente vai tentar aqui, mas eu vou colocando algumas perguntas aqui para os nossos amigos aqui ajudarem a responder. Se tiver alguma coisa que eu possa ajudar também, eu vou estar ajudando aqui, ok? Então, acho que a primeira pergunta aqui, Oliari, a classificação do custo da operação de transação, da antecipação, é operacional ou financeiro? E se a gente consegue ali fundamentar, por favor. Claro, né, acho que ótima pergunta, e acho que essa dúvida sempre surge. Acho que seja fornecedor ou um financiamento, então ele se classifica ali como o direito contratual de entregar a caixa, ele é um instrumento financeiro. Então, sendo um instrumento financeiro, no reconhecimento inicial, ele sempre deve estar a valor justo. Qualquer elemento que eu tenha ali para trazer a valor presente esse ativo, ele é um componente financeiro e tem que ser classificado como tal. Então, tem que ser observado ali tanto a parte de despesa financeira, na demonstração de fluxo de caixa. Algumas empresas preferem até ter essa estrutura de financiamento, mesmo que fique com financiamento, por questões de EBITDA também. O EBITDA fica ele melhorado ali, porque ele é retirado, porque é uma transação de natureza financeira.
Se é uma transação usual da companhia e é o prazo que os fornecedores já têm, óbvio que a gente já tem até, inclusive, desde a adoção dos FRS no Brasil, lá o ajuste a valor presente, que só tem CPC, porque para fins de FRS o regulador entende já que a norma é suficiente, é mais uma interpretação trazida para o Brasil para deixar claro que o componente financeiro ele é destacado e ele faz parte do resultado financeiro. Tá. Então, acho que já emendando, acho que um pouco do que você falou, por isso que a dúvida, quando o risco sacado é uma dívida e quando não é. Então, se eu entendi um pouco ali da sua resposta, depende se sai do usual operacional da companhia. É isso, né, Oliara? Exatamente. Exatamente. Tá. Se você está usando o operacional, é trading, né? É uma operação normal e fica classificado como fornecedores. Ou, na dúvida, abre uma nota separada ali quando o volume é significativo, que evita confusão ali de divulgação, ou abre na nota explicativa um detalhamento maior. Ok, obrigado, Liari. Cristiano, acho que teve uma pergunta aqui. Quais as informações não gap, deixa eu voltar aqui, que agora devem ser reportadas? Acho que talvez ali para o Cristiano e para o Magnus, no sentido eu acho que é um pouco aqui do FRS 18, né? Se agora a gente já tem que reportar alguma informação não gap para esse ano. E aí, Cris, eu falo depois se você Pode, quiser. pode começar aqui. O tema acho que é mais IFRS 18, mas eu Aham. posso complementar aqui. É bom a gente alinhar o conceito, porque depois um vai editar o outro mesmo. E Mas, ó, no meu entendimento é que agora, não, obviamente, quando a regra for aplicável. E aí, se de alguma forma a entidade apresentar esse non-gap measure para o mercado, seja um press release, ou seja de alguma outra forma, aí sim vai ter obrigatoriedade de trazer esse non-gap measure para dentro da demonstração financeira, desde que ela tenha o critério como aquele MPM, né? Mas esse é o meu entendimento. Cris, como você vê isso? acho que sim, acho que o mais importante, né? Eu não sei se a pergunta era se tem que ser incluído alguma coisa agora. Eu acho que não, né? A ideia é que o IFRS 18 que traz clareza, né, em relação a esse aspecto, e você falou do critério, é importante frisar isso, né? Que não é qualquer medida de desempenho que vai ser incluída nas demonstrações financeiras à luz do IFRS 18, tem alguns critérios em relação a isso, substancialmente tem que ser itens que são reconciliáveis e partam ali de linhas da demonstração do resultado, do lucro, enfim. Mas é isso mesmo. Eu acho que o mais importante aqui é o conceito de que não é qualquer medida de desempenho que vai ser incluída, e uma série de discussões já estão sendo iniciadas nesse aspecto, né? Quer dizer, posso, não posso? A gente sabe que em contextos como o Magnus trouxe aqui de oferta, uma série de informações de desempenho são incluídas, né, em documentos, enfim, não necessariamente tudo isso virá, ou certamente nem tudo isso irá para as demonstrações financeiras. Até porque, né, como não tem a norma ainda vigente, a não ser que você antecipe, né, Cristiano, meu primeiro entendimento, é muito difícil para o auditor ele assinar um reporte de algo que tem um non-gap nesse momento, né? Então, também a própria auditoria, né, o relatório da auditoria é muito difícil, a não ser que você faça aplicação da norma como um todo, no sentido de antecipação. Então, eu acho que eu já tive várias discussões sobre esse ponto. Non-gap por enquanto, ele está no sentido de estar fora, né? Você vai por um press release, muitas vezes as companhias fazem isso, né? No seu press release, elas fazem um non-gap, como o Magnus falou, é ali que elas colocam um pouco de olhar o número de uma maneira diferente, que combina com o seu concorrente, né, para dar uma nivelada, mas dentro da demonstração financeira, eu acho que no IFRS 18, acho que vai trazer um pouco mais, mas nem tudo também, né? Tem os seus limites da maneira como você pode usar o non-gap no futuro, não é necessariamente o que você quer, né? Então, tem alguns limites na norma que também são importantes para você estar mostrando esses non-gaps, né? Tem mais uma pergunta, acho que para o Magnus, né? Com relação ao FRS 18, se as mudanças na abertura da demonstração do resultado tem que ter um cruzamento com o fluxo de caixa, como que é uma coisa e outra, né? E aí, pessoal, obviamente, estamos aqui discutindo a norma, né? No meu entendimento, não, ela não vai ser reconciliável porque as bases são diferentes, né? O critério para cada um dos quadros ele é diferente. Então, embora teoricamente a nomenclatura leve
está relacionado ao outro, e obviamente tudo tá relacionado em si, mas não vai ter esse cruzamento direto, não. E aí, Cris, Oliari, Silvio, vocês me complementem se vocês têm alguma visão diferente. Não, acho que existe, obviamente, uma tendência a aproximar, né? Como o Magnus já trouxe, demonstrando no resultado, ela vai ter esses desmembramentos que se assemelham ao fluxo de caixa. Agora, uma reconciliação, não, isso não está previsto na norma. Eu acho que na época que foi discutida na audiência pública do IFRS 18, acho que foi comentado, tem muitos comentários aí de vários países que essa criação desses três grupos, operacional, financeiro e investimento na DRE, iria criar uma certa confusão com os conceitos do fluxo de caixa, né? Embora sejam termos iguais, os conceitos são um pouco diferentes, né? Mas isso acho que a gente vai acabar vendo aí na adoção como vai ficar e a gente vai ter com certeza dúvidas, né? E talvez seja um ponto de atenção até para que o IASB revise a norma no futuro e tentar uniformizar esses conceitos de PDRE e fluxo de caixa, né? Na aglutinação das contas, né? Eu posso dizer, já é tão difícil fazer uma demonstração de fluxo de caixa hoje, e aí trazer os conceitos hoje com essa norma vai ficar mais difícil ainda, porque aí os números não fecham, não cruzam. Eu gosto muito da demonstração de fluxo de caixa, que olha se realmente a empresa está gerando caixa operacional ou é tudo, ou vem da operação, o caixa está sangrando ali nas operações de financiamento, ou se ela está pensando em crescer em investimento. Quando você olha a demonstração de resultado, você consegue cruzar as linhas, olha o balanço. O jeito que está proposto na norma, Silvio, eu concordo com você, gera muita confusão. Fica melhor a divulgação, que eu acho que questão de natureza das transações, você poder olhar, hoje você abre uma nota explicativa e você poder comparar todas, exceto as instituições financeiras, mas todas as demais entidades, fica mais fácil a comparação. Mas a demonstração de fluxo de caixa, para quem está acostumado a ler ela e medir a companhia, gera confusão, e acho que vai precisar de um período de transição, de comparação. Eu não conheço um RP preparado dos grandes, SAP, Oracle, TOTUS, que está preparado para uma mudança que, comparativamente, começa o ano que vem. Então, eu não sei se os grandes provedores, quando a gente fala, não, como é que eu vou pegar, extrair essa informação e fazer o fechamento tão rápido aqui, e ainda mais com outras normas em vigor. Essas mudanças de sistemas são radicais. Se eu puder chamar a atenção a Elaine foi muito feliz, né, quando ela puxou ainda na apresentação lá do Magno essa questão de sistemas, etc. Mas eu queria dar um passo além, né? As demonstrações financeiras primárias e sobretudo, acho que a demonstração financeira a demonstração do resultado, ela, acima de tudo, é uma maneira pela qual as entidades se comunicam com seus investidores, né? Uma das razões pela qual o IFRS 18 saiu foi essa questão da comparabilidade, porque ao longo do caminho, né, o IAS 1 que trata disso hoje, ele é mais velho do que a gente, né? É uma norma muito antiga. Então foram se acomodando uma série de maneiras de apresentação que também foram impulsionadas por aspectos regulatórios locais. Então as empresas alemãs têm um costume, as empresas francesas têm outro costume, e assim por diante. Então acho que agora essas empresas vão sair da zona de conforto. Então é um processo que, além de sistemas e processos, que é muito importante, também vai no âmbito de comunicação, né, ou de preparação para essas mudanças. Então, esse também acho que é um aspecto que tem que ser olhado quanto antes, para a gente não chegar em grandes conclusões sobre grandes mudanças na forma de apresentação lá na frente, e aí sim apresentar para aqueles que são interessados na informação. Então, eu chamo a atenção para esse aspecto cultural também. Aproveitando, Cristiano, a fala de vocês, eu acho que pensando dentro da empresa, é um pouco o que você falou, da comunicação e treinamento. Acho que vai ter que ter, dentro da empresa, muito treinamento de mudar a visão. A gente passou anos treinando as pessoas dentro da companhia de ver de uma forma, principalmente o resultado, que eu acho que é o que mais, né? As pessoas olham no dia a dia, são métricas de participação de lucros, muitas vezes dos próprios funcionários, né? Então, existem algumas métricas ali de bônus, de curto prazo, longo prazo, algumas coisas. Então, realmente é uma mudança que todos vão precisar entender. Então, muito treinamento e muita comunicação vai ser importante, além de sistemas e tudo mais.
E voltando um pouquinho, acho que da pergunta, né, é que como no IFRS 18 a gente vai trazer um conceito operacional, investimento e financeiro, acaba se confundindo com o conceito de fluxo de caixa, né? Porque no fluxo de caixa que a gente tem é sempre isso, operacional, investimento e financeiro. Então, como essas coisas, elas se conectam, né? Então, por isso acho que um pouco dessa... então agora uma coisa fecha com a outra, então se eu vejo uma coisa aqui, eu vejo uma coisa lá. Então, mas acho que tem aí um tempo, não muito, mas da gente clarificar aí e tentar entender e tentar treinar realmente a companhia como um todo para uma nova maneira de se ver o resultado, né? De novo, não muda as bases, pelo meu entendimento, não tem mudança nenhuma do número em si, sim, acho que um pouco mais do que a gente tem ali dentro das linhas. E aí, só para finalizar e aqui fechar, eu vou passar a palavra para a Lu, mas antes de eu passar, só para fazer um lembrete, acho que a gente colocou a maioria das perguntas que foram feitas, mas pediram para a gente colocar um lembrete aqui que vai estar abrindo hoje às 16 horas o processo de certificação para os contadores. Então, contadores que não são certificados, que têm que correr atrás da certificação, vai estar abrindo hoje às 16 horas o processo do exame de suficiência, né? E fica aberto até dia 13, e as provas vão ser no dia 6 de abril. Então, para quem está procurando aí o CRC, a certificação, acho que é um ponto aí de atenção aí importante para todo mundo. E aí eu queria pedir para a Lu fazer as últimas considerações aí, para passar a bola para a Lu. Pode ser, Lu? Pode sim. Gente, em primeiro lugar, agradecer aí. Tem muita novidade, muito ponto de atenção que a gente tem que ficar em alerta, né? E ações futuras. A gente também queria agradecer a toda a audiência. Nós tivemos aqui, ao longo, 96 participantes, conforme o João comentou aqui com a gente, João Ribeiro. E a gente quer também pedir o apoio de vocês para uma opinião, porque assim a gente pode fazer eventos como esse, ao longo agora de 2025, e trazer aí as propostas de vocês também. Obrigada, viu, a todos. João, quer falar alguma coisa? Não, obrigado a você, Lu, obrigado, Elaine, obrigado aos nossos colegas da Big Four e a todo mundo que esteve aqui. A nossa ideia é, durante o ano de 2025, né, Lu, na Comissão Técnica de Controladoria, ter uma jornada. Acho que tem muita mudança que não vale para 2024, mas valerão para o ano de 2025 e outros. Então, a gente vai voltar aí em breve com vocês com uma grade de eventos para 2025. Então, acho que essa sua sugestão das pessoas mandarem para nós os comentários e recomendações, acho que funciona muito bem. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigada, bom dia a todos. Um abraço.